Eu sou arquiteto e urbanista, me formei arquiteto, mas fiz urbanismo, né? Hoje as pessoas somos arquitetos e urbanistas, o que para muitos é um pleonasmo, né? Porque se você é arquiteto, você naturalmente é urbanista. Só que tem o urbanismo, que é o urbanismo científico, né? Que não é ensinado na escola e que você aprende ou não. Eu aprendi na COP, um curso de planejamento urbano a nível de mestrado em 1975. Então você aprende o urbanismo, que é diferente do urbanismo da arquitetura, que é um urbanismo mais artístico, mais de intuição, mais de desenho, com alguns termos científicos e números científicos, tipo densidade, padrões, que são estabelecidos pela experiência passada. Então, eu sou arquiteto e sou de formação, sou urbanista de pós-graduação e sou profissional de ambas as experiências. E qual é a sua experiência, especificamente na questão de urbanização? Você estava começando a falar sobre... Tem uma diferença de urbanismo. O urbanismo é a concepção, é o projeto, né? A urbanização é mais assim a operação de construção de uma determinada infraestrutura urbana, tá? Como infraestrutura viária, né? Urbanização é mais uma coisa específica de projeto e obra, né? Urbanismo já é inclui isso, mas tem a noção, a concepção, as teorias, a história, né? Que você aplica alguns conceitos nas coisas que você faz. Então tem estudos hoje muito fortes na área do urbanismo científico que dizem, por exemplo, do nível de satisfação, né? Das pessoas com densidades tais, com tipologias tais, né? Então essas coisas você já incorpora no conhecimento do urbanismo hoje, até na própria formação do urbanismo. Mas isso não era assim no Brasil do meu tempo. Nenhuma escola ensinava isso. Ensinava mais o urbanismo de desenho, né? O urbanismo mais das funções urbanas, né? Quer dizer, a circulação a pé, circulação de carros, transporte coletivo, de alta velocidade, né? Então, e as dimensões que eram necessárias para cada função urbana dessa. Isso é o que a gente aprendia. Hoje a gente já fica sabendo quando foi aplicada tal forma, que tipo de consequências e que clima. Hoje já tem um conjunto de informações desse ramo aí do urbanismo científico que são muito importantes, que valem que são pouco conhecidas, são pouco estudadas, né? Porque a gente não tem ainda incorporado fortemente a noção do urbanismo científico, tá? Porque, na verdade, os arquitetos ainda acham que são artistas, né? E, na verdade, não são, né? A arquitetura é uma técnica. É aquele negócio, a mesma confusão que tem, você tem um pintor, ele trabalha pintando, né? Então ele confunde um pouco quem ele é com quem ele gostaria de ser. Então, se você pergunta o que ele é, ele diz que ele é artista, né? Mas ele não é um artista, ele é um pintor, né? É um pintor que procura representar a realidade que ele vê, que ele sente, pintando. Então ele é um pintor, cuja criatividade da pintura, da reprodução, da forma, tá? Agora, o artista é um cara que
para mim, é o cara que chega a um nível de apuro que passa a ser chamado de artista. Então, o arquiteto tem uma opção. Agora, artista, arquiteto, só aquele que conseguiu desenvolver uma técnica apurada, tem descoberto uma forma muito interessante e genial de fazer o seu trabalho, descobrir espaços novos, criativos, que deixam as pessoas felizes e que tem um grau de satisfação muito bom, que são eficientes tecnicamente, funcionalmente, mas são interessantes, abrem, visualizam, são aconchegantes, enfim, uma série. Esse cara que descobriu isso, esse cara que tem esse nível de qualidade, apuro técnico, esse é um artista. E poucos arquitetos estão nesse nível, entendeu? Então, o que na verdade nós somos técnicos. É que nem o pintor é um técnico, o escultor é um técnico, né? Mas entretanto se considera um artista. Não, ele é um técnico de blocagem de ferro fundido, né? Ele é enfim, é um técnico em representação em gesso, né? E portanto se sente um artista. Por quê? Porque há um equívoco nessa denominação, um equívoco, né? Então o arquiteto também absorve esse equívoco. Então ele se acha, na verdade, é um técnico. E tem uma certa aversão a entender, a se entender como um técnico. Quer dizer, um médico. O médico é um técnico. Um amigo que é um dos melhores cirurgiões cardíacos do Brasil. Eu chamo ele de bombeiro hidráulico. E ele diz, eu sou um bombeiro hidráulico. Eu sou um excelente bombeiro hidráulico, só que eu trabalho com dutos, que são dutos que têm um determinado tipo de comportamento de acordo com tal estímulo que funciona, que é a máquina de viver, que é o homem. Então ele é o quê? Ele é um técnico, um médico técnico. Assim como advogado é um técnico. Só que as pessoas ficam, porque sendo nível, é um técnico de conhecimento de nível mais aprofundado, mas é um técnico. Então, nós, arquitetos, somos técnicos. Então, quando eu fui chamado lá para Brás de Pina, parece que todos os cabeludos eram chamados para Brás de Pina, só tinha doidão em Brás de Pina. E aí foi lá, aí um cara era meu colega e tal. Isso foi que ano, mais ou menos? 71. Me chamou para ir lá vamos lá fazer o trabalho e tal, está todo mundo indo lá, e o negócio aí que tinha uma opção de gente, todo mundo precisava de projeto, né? E o projeto era um negócio que demorava um certo tempo, então você pegava 4, 5. Eu fiquei lá uns 2 meses e meio, peguei uns 5 ou 6 projetos e fiquei tratando deles, né? Você conversa bem com os caras, explica como é que é, faz um desenho hipotético para o cara entender como é que é, aí ele leva os papéis, aí ele volta sem saber, aí você marca uma entrevista no outro dia. Então depois no final consegui que eles fizessem 6 projetos de arquitetura, que eles não entendiam perfeitamente qual era, que eu entendia que eles entendiam, que eu aprovava o projeto dele, e depois decidido isso eu fiz uma maquete de papelão, dei para ele, ó, sua casa vai ser assim. Pô, que legal, eles entenderam, né, modificaram depois alguns, né, depois que viram a maquete, que entenderam realmente como ia ser, e eu depois fiz o desenho técnico, entreguei e fui embora. Então eu prestei um serviço técnico, com uma concepção da equipe, que era essa, do projeto, igual a cara do freguês que a gente chamava. Isso era da Codesco ainda? Isso era da Codesco, não, era da Quadra e Codesco. Era o Carlos Nelson, quem que estava envolvido? Era isso, era o Aroeira, a Silvia Vanderlei, e tinha mais um cara que eu não me lembro. Tinha o Aroeira, Silvia Vanderlei, e acho que todos já faleceram. Silvia eu não sei, mas eu tenho a impressão que já. O Aroeira ficou muito meu amigo no final da vida, que ele morou lá em Santa Teresa, depois faleceu, tocava piano belíssimamente. O Carlos Nelson e a Silvia. Então eles tinham essa ideia, que era essa, dava um papel quadriculado para o morador e conversava com o morador, né? E forçava o cara a fazer o projeto da casa dele. Só que isso dava trabalho, então tinha que chamar a estudantada, de preferência os cabeludos, né?
para poder você ter aquela paciência e achar legal e tal. E realmente era legal, né? Foi legal. Tinha uns caras chatos, outros menos, você aí porque tu leva o problema da relação, que é o problema que a gente não está preparado para ir, né? Para lidar com isso, que é o problema do casal. E todo arquiteto, quando vai fazer a casa de uma família, vive o drama da família. Então tem o marido autoritário, que a mulher quer uma coisa e quer outra, e aí você tem que mediar, você é o mediador, você tem que ter muito cuidado, porque a mulher vai ficar mais em casa, então tem que procurar ver se atende a mulher, mas às vezes a mulher está meio, entendeu, viajando na maionese, não é bem aquilo, vamos dar uma simplificada, vamos atender a ela, mas com ponderação do outro, né? Então a gente agia dessa forma, né? E era um trabalho que é caríssimo, né? Mas que foi feito por amor e por estudantes interessados em se aprimorar e tal. Então, foi feito lá, uns com mais esmero, outros mais na base da e tal, e uns foram logo construídos, que as pessoas pegavam material de construção, construíam, outros não podiam, era um pessoal pobre demais, tal, então o barraco dos fundos lógico ficou durante muitos anos. Por isso é que quando eu fui para a SEAB, né, em 76, eu me deparei com uma opção de projetos pendentes, entendeu? Gente que tinha ainda, que era tão pobre, que não tinha, nem quis fazer projeto, porque e nem a gente achou bem, porque não tinham dinheiro, moravam lá, estavam lá, e a família ia crescer, e aí nós íamos fazer um projeto que não ia resolver, então teve gente que perdeu o projeto, porque também demorou muito tempo para fazer. E a SEAB absorveu a Codesco, então? Isso. Todos os projetos? A Codesco ficou uma grande SEAB, né? Uma SEAB que era Coab GB, Coab RJ e Codesco. E mais alguma coisa por aí, mais uns penduricários que eu também, a SEAB... A Gissan não, porque a Gissan é federal, né? Gissan era um programa, o Gissan foi um programa. Gissan não era a Gissan, eu acho que a Gissan era assim, um braço daquele... tinha um BNH e tinha um órgão federal que tinha que dava as coordenadas, né? A coisa era aquela coisa meio de governo, a Gissan era um negócio assim, mais para remoção de favela, né? Então tinha assim uma espécie de meio de questão de segurança nacional, entendeu? De juntar os órgãos para tirar as pessoas, entendeu? Um negócio assim meio policialesco, entende? E tinha, é claro que tinha, na época, uma insalubridade muito grande, né? Então tem que entender essas coisas, né? Havia uma certa aceitabilidade dessa questão, porque a pobreza era muito forte, era um negócio muito bravo, e esses índices apareciam nos postos de saúde, né? A quantidade de doença de vetores, né? No inverno, por exemplo, a quantidade de criança com problemas respiratórios era um negócio assim, quase que total. Fora as adolescentes e pessoas também, mas quando chegava no verão, doenças de vetor, mosquitos e tal, era outro. Então, quer dizer, chega uma hora que, entende? Não dá para, você não tem a carcaça de resistência para conseguir, né? Até porque de vez em quando chovia. Aí chovia, meu irmão, aí banho de água com urina de rato, aí, meu amigo, é todo mundo pro Hospital da Lagoa lá tratar leptospirose, entendeu? E aí, cara, isso passa a acontecer permanentemente. Você não tem um projeto de urbanização, aí as pessoas começam a admitir a possibilidade de sair dali e acabam aceitando sair. Mas muita gente tinha problema do emprego, então... E a mudança, assim, com a SEAB, a chegada do Brizola, enfim, a campanha,
Politicamente, qual foi a nova reflexão nesses termos, né, na questão de favela? Olha, primeiro é o seguinte, o Brizola ele não fez quase nada além do CIEP. Tem que entender isso. O Brizola tem os prós e os contras. Né? Então, na área assim, popular, ele praticamente investiu tudo em educação. Entender isso? Para a habitação sobrou muito pouco, ou quase nada. Tá? A SEAB não fez conjunto habitacional nenhum na época do Brizola. Nem no primeiro nem no segundo governo. No segundo governo, até porque dinheiro federal não tinha mais, entende? Não tinha, em geral, mas muito menos por Brizola. Entende? Até eu diria que a Companhia de São Paulo, CDH, né? CDHU, que é a SEAB de lá, tem dinheiro sempre. Sempre tem dinheiro, porque eles têm uma estrutura de produção que não para. Eles são produtores de habitação mesmo, sem limites, estão sempre projetando, construindo. Tem empresas que o setor produtivo, se ele é organizado e ele é incentivado, ele só se desenvolve e eles tiveram poucos altos e baixos. Né? Poucos altos e baixos, porque é o tal negócio, eles são, como diz o Narciso Ribeiro, mameluco, bandeirante, capitão do mato. O negócio deles é ficar do lado do capitalista e eles não têm conversa, tem que funcionar o capitalismo, pode ser o que for, mas o capitalismo tem que funcionar. Então tem essa mentalidade paulista. Entende? E a mentalidade paulista faz com que, seja qual for o acordo do negócio, ele tem que funcionar. Então eles funcionam, o CDHU recebe dinheiro sempre. Agora aqui a SEAB não, a SEAB sempre teve aquela influência política. Então o Brizola brigou com o Sarney, que brigou com não sei o que, aquela confusão que a gente já conhece, então o dinheiro não vinha. E o Brizola também não queria, dando-se o dinheiro também. E o Brizola, administrativamente, ele não tinha aquela equipe experimentada, né? Então ele, por exemplo, tirou a gente da administração dos conjuntos. As assistentes sociais que tiveram administrando o conjunto e administrando razoavelmente bem, porque tinha questão dos condomínios, tinha questão das administrações, então tudo isso tinha que ter conflitos, tinha que resolver os conflitos. Hoje em dia ele está construindo um prédio do lado do prédio, está fazendo qualquer coisa futebol clube lá, entendeu? E só que para uns parece ótimo, que a força, só que, meu cara, se tem um que quer construir, tem outro que não quer. E ele comprou um prédio que tinha área comum, e de repente o prédio não tem mais área comum. Então que história é essa? Ele comprou, ele não recebeu, ele comprou aquilo ali, ele comprou aquela área comum, é a área comum, aí de repente não tem mais área comum. Então esses conflitos pioraram muito depois da saída das assistentes sociais, dos administradores do conjunto, porque esse é um processo de maturação permanente, né, que tem que funcionar, né, cara? Até que se estabelece uma cultura, quer dizer, muda a geração, né, e a geração nova já é criada nessa cultura. Então, aí assenta o facho, a coisa fica aculturada. E de repente o Brizola chegou lá e mudou. Agora ele teve um papel importante na questão de incentivar a iniciativa do Estado para reconhecer as saídas que a população pobre teve para fazer as coisas que precisavam fazer. Se ninguém resolvia nada, ou se não resolvia, fazer com que possa resolver. Então, a experiência do Pavãozinho Cantagalo foi uma experiência surgida de um problema, que foi o desabamento daquela caixa d'água e a morte daquelas, me lembro, acho que foram 8 pessoas. Isso foi que ano? Se não foi 81, 82.
foi 82. Porque em 83, né, nós começamos a trabalhar, 84, se não foi 82, foi 83, tá? Mas eu sei que assim, eu acho que 84 a gente começou a trabalhar já definido que nós íamos tocar o projeto. Então talvez tenha sido em 83, em dezembro de 83, Natal de 1983, para ser mais preciso, tá? Que foi um negócio, imagina, no dia de Natal, na véspera de Natal, uma coisa mais ou menos desse tipo, né? Para mim acontece sempre isso. A outra foi na véspera do Carnaval. Santa Marta foi na véspera do Carnaval. A outra foi na véspera do Natal. Então, os dois projetos só surgiram por causa da desgraça. Compensação da desgraça. Entendeu? É bom entender isso, né? É claro que depois aí a história mudou um pouco, mas mudou para um caminho que eu sabia que não ia dar certo. E o Pavãozinho, ele ficava na estrutura, então foi um pouco ao azar, num contexto, mas depois ele foi inserido em aonde? Ele foi inserido na SEAB. Primeiro nós fizemos virou um projeto de governo, então era uma briga feia para ver quem é que ia controlar aquilo, porque aquilo ali ficou claro que o Brizola, o próprio Darcy, eu não gostava muito dessas coisas, o Darcy gostava de ambientes mais refinados e tal, né? Mas ele tinha o Brizolão, né? Também por acaso, né? Então teve umas coincidências, ele foi ali e ali tinha o hotel, aquele hotel que era aquele restaurante e tal, né? Que era uma coisa, um esqueleto que estava ali porque faz aquilo, né? E o Darcy estava querendo transformar aquilo num grande escolão, né? E aí o Darcy entrou no projeto Pavãozinho Cantagalo. Por quê? Porque tinha o Brizolão, né? Então o Darcy queria, porque ele achava que ele ia fazer aquilo ali, que as pessoas que iam usar aquilo ali, em grande parte iam ser as pessoas do próprio. Mas aí eles iam ter uma integração com o Ipanema, aquelas papos do Darcy, né? O Darcy, ele começa a mandar e não para. E aí ele estava certo, né? Essa possibilidade existe concretamente, né? Um lugar incrível, com piscina, com os melhores equipamentos de ginástica, de ensino e tal. Pô, algum cara de Ipanema não vai querer que seu filho estude lá? Só se for burro. Mas ao mesmo tempo estava do lado da favela, ou dentro de uma favela, e onde a rapaziada da favela também ia estudar e eu estava lá, pô, claro. Então ele entrou dentro do projeto assim, tipo, né? Então ficou tudo, encaixou, ficamos trabalhando e tal, mas todo mundo junto, né? Secretaria disso, secretaria daquilo, todo mundo junto. Chegou num determinado momento, eu comecei lá a discutir as coisas que tinha que fazer e tal, né? E aí os caras do Brizola disseram, onde botaram a mão do cara, que o cara e tal. E aí o do Caó, aí começou aquela briga, o Caó não dá e tal. E quando não, o Caó foi um cara, todo mundo achava ele um crioulo meio metido a besta e meio malandro, não, um bom administrador das pessoas, das relações. Eu achava ele muito. Ele foi muito eficiente assim na coisa, ele botava para escanteio os malandros, os oportunistas, entendeu? Não gostava de conversa fiada. E com isso nós fomos andando. E aí eu ia apresentando a proposta, ia avançando, ia botando na mão do Brizola, e aí eu ia lá falar com o Brizola, às vezes 10 horas da noite, ouvia ele 2 horas e depois ele falava com ele sobre o assunto 15 minutos. Então ele disse, como que ele dissesse assim, muito bem, então vocês querem que a minha assinatura aqui? Não, vou testar esse arquiteto aqui. Aí ele falava 2 horas, eu dizia algumas coisas e tal, aí no final ele olhava aquele projeto, fala aí eu em 10 minutos explicava o projeto, e aí ele, legal, e também falava sobre o projeto, dizia os projetos dele também. Ele que disse que queria chamar o Niemeyer para trabalhar comigo,
umas 5 vezes. E eu sempre dizia assim, sou Leonel, não incomodar o Oscar, isso não é a praia dele e tal. E ele, tá bom, certo. Então, porque imaginou minha mãe fazer projeto de Pavãozinho, ia ser complicado. Mas eu sei que ele aceitava assinar e a coisa foi avançando. Aí primeiro foi a estrada, né? Depois foi o teleférico, quer dizer, o plano inclinado, depois foi as casas, depois foi a contenção, tal, os prédios. E todos os projetos eles foram nascendo pouco a pouco? Ou vocês Não, chegaram a fazer tudo? Né? Não, tinha uma concepção geral, né? Então os acessos, né? Quer dizer, o acesso ao Brizolão era importante, né? Só que ele passava no meio da Cantagalo, entendeu? Pavãozinho, do lado do Pavãozinho e no meio do Cantagalo. Então tinha que ser esse acesso tinha que ter. Então vamos fazer uma rua ali. Então o projeto da Gilveira, acabamos chegando a um desenho. Aí tem que dar o acesso para Pavãozinho. Então vamos fazer o acesso como? Vamos fazer uma rua ali e tal, como é que faz? Aí veio a ideia do plano inclinado, até porque o plano inclinado, o espaço do plano inclinado foi aberto pela caixa d'água. Né? A caixa d'água caiu, aquele rasgo no meio do... Então já estava ali o lugar do plano inclinado. Né? E aí tinha que tirar casas. Então tinha que tirar casas, então tem que construir casas. Tem que fazer a drenagem, porque senão escorrega solo, escorrega casa e tal, dá problema, né? Dá problema lá embaixo, então tem que ter drenagem. Aí fizemos uma rede de drenagem. Depois tem que ter umas pedras rolando, tem umas lascas, que lá tinha é um lugar de lascas de pedra, no Rio de Janeiro tem muito isso. Então vamos cravar essas lascas, vamos escorar, vamos fazer. Então a parte de estabilidade vamos fazer, tem os muros para fazer, tem isso e tal, tá bom. Então teve um levantamento, né, geral da estabilidade, aí e com recomendação do que fazer, ponto tal, ponto tal, ponto tal. Tinha outras que eram obras de estabilização em função das obras que a gente ia fazer, outro tipo de estabilização. Tinha que fazer, a gente queria fazer aquela coisa da urbanização, da minha ideia original lá, que é que você criar equipes de obra dentro da favela, para você poder ter equipes de obra que possam ser contratadas pelos próprios moradores para fazer suas casas com treinamento nosso, de projeto e de obra. Isso já seria um pouco também um resquício lá da sua experiência de Braz de Pina? Também de Braz de Pina. Então a Denise, por exemplo, trabalhou nisso, né? A gente fazia os projetos, né? Projetos que na verdade eles tinham uma determinada lógica, né? Porque era ou acessava por cima ou acessava por baixo, né? Que era uma encosta, então tinha uma rua, às vezes a rua era em cima, a rua era em cima e a casa era jusante. Então tinha um projeto que era um projeto de jusante, e tinha outro que era a rua aqui e a casa montante. Então tinha outro tipo de projetos maiores, projetos menores. E aí com isso você vai criando o quê? Você vai criando uma lógica do como construir melhor naquele sítio, né? Que passa a ser passa a ser um comportamento de ver, né? Do arquiteto ver o espaço e decidir que nessa situação temos 2 ou 3 opções. E aí o cara absorve isso. O construtor, o mestre, ele absorve isso. Você cria você paga o cara, diz, eu quero que você construa 10 casas para mim, 3 desse tipo, 3 daquele do outro. E aí o cara vai fazer, ele faz, o mestre, ele faz e guarda aquilo. E ele está no morro, ele mora no morro, todo mundo mora no morro, eles são profissionais e vão gostar de ser profissionais, vão ganhar dinheiro como profissionais, vão querer continuar sendo profissionais, vão construir o morro inteiro. A ideia era essa. Então a gente fez o quê? Tínhamos umas 3 ou 4 equipes, né? Sei lá, por aí, e fizemos assim, no Pavãozinho, o Pavãozinho era mais desenvolvido, e o Cantagalo era mais atrasado.
Isso se dava o seguinte, porque o terreno do Cantagallo é um terreno da União. E o Exército tinha ali um PO, posto de observação. E então não podia vender, não podia comprar, não podia fazer nada. Todo mundo que morava ali morava precariamente e quem passava adiante passava via aluguel. Ninguém era dono de nada, ninguém comprava nada, ninguém via nada. Todo mundo ali alugava. E logo ninguém investia, então era mais atrasado. E alugava por PO, pagava? Não. Aí, esses detalhes a gente não sabe. Eu sei que as pessoas todas ali se diziam, alugavam. Não, eu acho que alugavam também, porque os caras também exploravam ali. E claro que deviam ter boas relações, digamos assim, com o pessoal do PO, sabe, com o Major, sei lá. Eu sei que ali era mais atrasado. E o Pavãozinho não, o Pavãozinho era mais Copacabana, entendeu? Era mais pujante, era um negócio mais Copacabana mesmo. E aí ali, quando você botou a lenha na fogueira, o fogo veio, entendeu? Começou a construir. Aí os acessos a gente não podia fazer, então a gente fez, não podia fazer rua, a gente fez rampas na curva de nível, né, assim, tal, e no meio passou o arco, o elevador. E aí tinha uma vantagem, a gente, quando começou a estourar o elevador, ficou com medo de dividir a favela em duas. Mas a gente descobriu que a gente tinha dado uma sorte, que o destino estava nos ajudando, porque quando ele fez o perfil, percebeu que ali, exatamente onde terminava aquele primeiro lance da pedra ali junto à rua, o perfil fazia uma reentrância. Então, isso fez com que a gente tivesse que elevar, né, a via permanente do elevador, e com isso a gente teve, a favela passava por baixo. Então não dividiu a favela em dois. Isso é o elevador não plano inclinado, né? O elevador em plano inclinado. É um elevador aqui. Né? E aí é um elevador em todos os sentidos, né? Tem cabo, né? O elevador o que é? Motor fora, entendeu? Motor fora, cabos de tração e cabos de distribuição elétrica. Né? Aliás, nós nem tínhamos cabos de distribuição elétrica, porque o eletrotécnico, quando ele viu que nós fizemos umas grades de ferro, né, de alumínio e tal, ele disse, eu não preciso de cabo elétrico, eu vou fazer essa transmissão a rádio. Então, aquelas grades laterais serviam de antena. E antenaça, uma belíssima antena, quer dizer, funcionava plenamente, a transmissão era a rádio, cara. O cara acionava o motor desde a cabine, né? Então você vai acionar o motor, você tem que transmitir, você transmitia por elétrica, né? Só que você tinha que enrolar o fio elétrico e desenrola, desenrola, e em 6 meses nós íamos estar com esse cabo de energia fudido. Então a gente resolveu. Aí, nessa conversa, rolou esse negócio então era a rádio. Tinha um transmissor e um receptor. Então o cara. E tinha antena, que era as grades da antena. Claro que a gente botava os receptores, os retransmissores na antena, né? E era ótimo, era um sistema. Tanto é que você apertava a botoeira, você apertava o botão subir, por exemplo, né? Pô, o cara, assim, era melhor do que no elevador normal da época. Então a gente fez esse sistema, elevador, motor fora, cabo de tração, cabo e transmissão de energia. Então ele era uma cabine ali, independente, já tinha um cabo puxando ela, entendeu? E foi necessário retirar muitas casas durante o processo? E o que foi já feito? Tinham tirado essas casas, já estavam fora, tiramos umas poucas mais. Mas não, isso a gente... Todos foram reassentados na...
Não, tinha gente que a gente tirou para fazer caminho, teve gente que a gente tirou para fazer obra de geoteca, até porque tinha casas destruídas, casas que hoje você não vê, mas quando a gente naquela época entrava na favela para ver, nós fazíamos levantamento, cara. Tinha pelo menos uns 10% completamente, entendeu? Sem condição nenhuma, entendeu? As casas, aquelas casas que ficavam balançando, entendeu? E de vez em quando caía uma, entendeu? Ou então o cara ia lá, alguém que conhecia, que era o amigo e tal, ia lá, escorava a casca para resistir ao próximo verão, entendeu? Eram habitações completamente insalubres entendeu? E sempre teve muito problema e os outros problemas que vinham junto dessas casas velhas, que eram juntavam muito cacareco velho. Então, no Candaval tinha muito cacareco velho. Cacareco velho é uma desgraça, né? Porque acumula rato, acumula aquele tipo de bicho, e aí aquelas madeiras velhas. Então, isso tudo tinha aquele cheiro característico, né? Você entrava nesses lugares, aquele cheiro característico de coisa mofada e tal. Isso para as crianças era assim. Era uma doença respiratória, era assim, sei lá, 60%. E o que o projeto fazia então para as casas reassentadas? Pagava, indenizava, reassentava? Não, a gente reassentava. Às vezes, quiser, aí nós começamos a inventar coisa, né? Aí a gente vai. Aí aquele negócio falou, vai tudo o projeto? Não. A gente começa a inventar as coisas, né? Primeiro inventamos o tal do termo de compromisso, né? Que era o quê? Era uma forma de dizer para o cara ficar tranquilo que nós íamos sair da casa dele e íamos colocar ele num lugar legal, né? Primeiro a gente tinha um lugar legal, que era o hotel, na verdade aquilo era aquele famoso hotel lá do Pavãozinho, na verdade aquilo ali era um motel que tinha ali, né, um espanhol, esses que a gente conhece aí, né? Que era ali, né, Copacabana, o profissional encontrava o cliente ali embaixo na praia de Copacabana, trazia o cliente ali para aquele mocó ali na São Romão, né? Um motel. E só que o cara estava mal devia IPTU, estava completamente mal o cara, e não tinha corpo de bombeiro, não tinha nada. A gente falou, meu irmão, tu tá mal, vamos fazer uma proposta aqui. Aí, estuda, esse aqui está fazendo uma proposta tal. Aí alguém aperta de cá, aperta de lá, os caras aceitaram, se fez o negócio, virou para a SEAB, a gente fez uma obra de reforma daquilo, transformando aquilo ali em residência coletiva. E aí fomos colocando as pessoas lá, lutando contra a velha história do populismo que quer colocar pessoas que não têm a ver no lugar só porque tem um lugar, porque o cara é. Então a gente foi sempre lutando contra isso, sempre, o tempo todo, sendo as pessoas vindo atrás da gente, pedindo vantagens e tal. Mas enfim, essa história do abrigo provisório, a gente foi utilizando esse lugar e tal. Só que chegou uma hora que não tinha mais lugar dentro do hotel. Então aí nós começamos a ideia do aluguel social. Hoje o nego fala aí, aluguel social. Aluguel social é coisa nenhuma, né, cara? A gente inventou isso porque isso era a única forma que a gente tinha de garantir que a pessoa tivesse condições de dar uma grana para o parente e o parente não ficar muito chateado de ter que engolir aquela família ali, entendeu? Então o parente recebia uma grana e conseguia sustentar aquele agregado novo que tinha ali. E começou a ter casos em que começou a ter problema de convencer a pessoa de sair da casa e ir para qualquer lugar que fosse, não queria sair da casa. Então veio uma outra proposta que também surgiu no meio do fogo, que foi comprar a casa do cara. Por quê? Nós descobrimos assim, muito rapidamente, que comprar era muito mais barato que construir uma nova. Muito mais barato. Né? Assim, o cara queria 100,
Para construir uma casa para ele, tem que gastar 300. Porque o Estado é complicado, você tem que fazer uma licitação, você tem que fazer não sei o quê, tem que estar pagando venda. E depois o cara pedia 100, você comprava por 80, 70. Né? E você não precisava comprar qualquer coisa, você podia comprar só as boas. Né? Você não precisava comprar, aí você comprava uma boa, né? Aí começou e aí a nossa preocupação era não aumentar o preço. Então a gente sempre botar, porque senão você inflaciona o morro. Né? Então a gente fazia uma licitação, então a gente forçava para baixo, o cara saia satisfeito, porque todos eles tinham, na época, uma opção na Baixada Fluminense. Ou então em Itaboraí, ou em São Gonçalo, ou enfim, ou mesmo na área de Santa Cruz, todo mundo tinha opções de outras para as quais era preciso dinheiro. Então a opção de dinheiro tirava, inclusive, muitos deles tinham um problema de viver ali, por causa do tráfico, por causa tinham uma preocupação constante, eram os filhos adolescentes, ou pré-adolescentes, e aquela situação de tráfico e tal, e para eles, sobretudo para as meninas. Então sempre teve uma questão social que sempre teve associada à necessidade de se retirar para buscar outros lugares. Se você viabiliza esse sonho, né, você faz com que o cara saia. Né? Então, que às vezes o cara aqui tem uma casa ruim, ele não quer sair da casa, mas esse cara aqui tem uma casa boa. Né? Então, eu compro essa casa boa, né? Ele sai, vai lá para a Baixada resolver a vida dele, e eu pego esse cara da casa ruim e boto na casa boa. E isso eu faço assim, ó. E toco o barco, derrubo a casa velha e construo a minha. Então, e qual era o protocolo um pouco para essa casa? Termo de compromisso. Não, tinha que ser questão de segurança, vocês tinham assim... Não, protocolo é assim, não tinha... Tecnicamente, alguma exigência? Não, tinha, eu precisava, a casa, um laudo de iminência de ruína, entendeu? Uma laudo... Não, mas a casa nova, vocês a tinham casa um tipo nova, de controle? Não, fazemos um laudo, porque comprou? Não, a gente colocava isso tinha uma justificativa, né? Tinha uma justificativa, isso fazia parte do custo de indenizações. E não podia ser em área de risco? Tinha alguns critérios? Não, claro. Podia ser, não tem nenhum risco. Ela tinha que ser bem construída, e tinha algumas bem construídas, e tinha que estar em área que a gente não ia desfazer e que não ia usar para fazer outras coisas. Né? É isso, a gente fazia isso. Então a gente passamos a fazer. Então, termo de compromisso, o que era? Era um documento que a gente assinava e entregava para o cara poder sentir, e tinha carimbo e brasão do governo e tal, e a minha assinatura, o Caó assinava, entendeu? O Bonfim assinava, que era o presidente da SEAB, e pronto. Ele saía de lá satisfeito, sabendo que e a gente cumpriu todos os termos de compromisso. Todos. Chegou uma hora que a gente começou a fazer a conta. Bem, estamos comprando umas casas, estamos construindo outras, não vai dar, porque a gente vai ter que tirar para fazer a estrada muita coisa. Então nós precisamos de mais. Foi quando veio a ideia dos apartamentos. Né? Então a gente construiu apartamentos, tanto no Pavãozinho quanto no Cantagalo, para fechar a conta. Inclusive deixando uma sobra para eventuais novos problemas que a gente tivesse até o final do projeto. Né? Então nós fizemos isso, fizemos 40 casas, Pavãozinho e Cantagalo, acho que 25 no Pavãozinho e 15 no Cantagalo, fizemos os 24 apartamentos no Cantagalo e fizemos, sei lá, acho que mais ou menos isso, uns 30, né, no Pavãozinho. Então ficou sobrando. Né? Então, enquanto isso a gente construía as casas para ficar mais, para estimular mais as tais equipes de obra, e foi ótimo isso, né? Revelou-se muito além do que originalmente, porque o que aconteceu? Passou a ter muito operário de obra qualificado dentro da comunidade. O cara saía lá da Odebrecht,
entendeu? E ganhar dinheiro lá, cara. Que ele ganhava a mesma coisa, ou mais do que o Odebrecht, não tinha trabalho, não tinha custo de sair de casa, tal, almoçava em casa, vinha a mulher, ainda fazia quer dizer, então os operários qualificados das empresas de construção da cidade do Rio de Janeiro, muitos que moravam ali, passaram a preferir trabalhar ali. Porque o pago era um pago razoável, só que com a vantagem de almoçar em casa, estar perto de casa, da família, dos filhos, né? Não ter custo de transporte, não passar 1 hora no ônibus, 1h30. Então, e aí os caras trabalhavam bastante, seguravam a onda e criavam uma espécie de vamos que vamos, no morro inteiro. Entende? Pessoal, vamos que vamos, ou seja, vamos de obra que vamos. Né? Todo mundo satisfeito, o morro está em obra. Entende? Quer dizer, a rapaziada está trabalhando na obra, as obras estão sendo. Então, essa sinergia é uma coisa que também isso que não esperava. Sempre o desafio técnico é como é que vai ser o custo-benefício, né? Então fizemos soluções técnicas aperfeiçoadas, mas mais baratas para garantir, para não precisar gastar. Então, quer dizer, nós nos acautelamos, por exemplo, fizemos uma estrutura no prédio do Cantagalo, prédio de apartamentos, uma estrutura muito forte. Todo mundo reclamou, pô, está muito forte. Sim, mas tem ali tem um vento que bate, né? E nós fizemos uma estrutura em curva. Então, não, porque você não, porque se eu fizesse uma junta de dilatação num prédio popular, esse risco eu não vou correr, fazendo ventilação num prédio popular. Não vou fazer, esse risco eu não vou correr. Então eu preferi gastar mais, né? Então gastei menos fazendo a pavimentação, que deu certo na estrada, mas gastei mais porque trata-se da casa das pessoas e tal, né? Então, risco eu gasto o menor possível sempre, entendeu? Fiz todas as obras de encosta que me pediram, corri atrás de cada uma para garantir, né? Todos os sistemas de proteção eu usei, né? Tinha umas casas perto da estrada que não iam ser removidas, porque a estrada não passava perto delas. Mas aquele negócio, aquele movimento, aquele negócio, eu falei, pô, isso não vai dar certo. Tirei as famílias como se fossem desabrigados pela estrada, embora não estivessem dentro da faixa de domínio da estrada, mas estavam do lado. E isso pode... Amanhã passa o extrator, começa a passar para lá e para cá, essa casa começa a vibrar. Então eu sempre trabalhei a favor da segurança, né? As obras em geral, a gente sempre tomava o maior cuidado, tanto é que não houve nenhum acidente com operário, com criança, com nada. O único acidente que eu me lembro que aconteceu no Pavãozinho, no tempo da obra, foi uma viga que caiu na casa de um particular que estava fazendo a casa dele, caiu a viga. Aí eu fui lá, né, ver o que tinha acontecido. Aí quando eu vi aquela viga quebrada no chão, olhei e não tinha ferro. Aí eu falei, pô, meu irmão, você fez a viga sem ferro? Não, doutor, mas eu caprichei no concreto. Quer dizer, aí, claro que a viga vai cair, né? E aí teve a questão do elevador, do plano inclinado. A gente também fez para não fazer espaços muito para ratos se infiltrar, a gente fez as estruturas das estações de bloco de concreto ciclópico. Então, quer dizer, você não tem, a gente ficou pensando, pô, você vai ficar assim, vai começar gente querer morar ali debaixo. Então você tem, claro, sempre que analisar as questões sociais de cada coisa que você faz. Quer dizer, não é um projeto que você está fazendo para um cara de classe média, você tem que fazer tomando cuidado de como é que esses caras vão usar, né?
Nós fizemos, por exemplo, um projeto, a obra do apartamento do Pavãozinho, a gente esqueceu um detalhe que a gente não achou que esse negócio pudesse acontecer. Era uma estrutura de alvenaria armada. Alvenaria armada você não pode roubar parede, porque não é uma estrutura de pilar e viga, é uma estrutura de paredes estruturais. E de repente, um casal que saiu da casa lá que ele tirou para fazer uma das obras, foi o caminho daqueles, e o casal brigou. Aí quando o casal brigou, o cara quebrou a parede porque ele queria separar o apartamento. O casal jovem queria sair. Aí nós pegamos no flagrante, o cara quebrando a parede, quer dizer, ia dar um recalque na estrutura, sabe-se lá o que ia acontecer aquilo, né? Aí nós tivemos que ir lá explicar para o cara, e o cara uma careca de saber porque as assistentes sociais tinham feito o trabalho dela, porque a questão, eu conheço muito esse trabalho das assistentes sociais fazendo organização de condomínio, né? Então é claro que elas entraram de cabeça, preparando, reunindo com as pessoas com antecedência, tinha reuniões acho que semanais com os futuros proprietários, explicando a eles as regras de condomínio, como é que eles tinham que se portar, que eles tinham que ter, e se conversar, porque ia ter que eleger um síndico. E quais eram essas equipes? Tinha equipes da SEAB. Tinha as assistentes sociais, como se dividia o... misturava tudo. Tinha a coordenação, né, que tinha a Casa do General, tinha a Casa do General, e lá na Casa do General acontecia tudo, né? Misturava tudo ali. Então eram arquitetos? Arquitetos, engenheiros de todo tipo, arquitetos de todos os tipos, porque tinha arquitetos das obras de rua, arquitetos das habitações, arquitetos também por exemplo, das casas que vão ser construídas, incluiu a igreja da Assembleia de Deus, lá que porque teve a estrada, a gente tirou entre outras, a igreja da Assembleia de Deus, né? Então fizemos lá a Casa Assembleia de Deus e outros, né? E mais os engenheiros que faziam esgoto, mas os caras que faziam o plano inclinado, o pessoal que fazia a estrada, o pessoal que fazia tudo, todo mundo trabalhava ali, quer dizer, trabalhava no morro, mas tinha ali o seu posto seguro, sua água, seu café, sua mesa, seu telefone, né? Então, encontro, discussão, a mesa... Todos eram internos da todos da prefeitura, da SEAB, da SEDAI, isso entendeu? Eu me lembro do cara do Proface, que era o cara forte ali conosco, chamava-se Ney Homero. Esse cara era um cara que dividia tudo com a gente ali, conversava tudo com a gente, o Ney Homero. Isso era uma figura... No programa, então, vocês tinham também esse papel de articular essas instituições todas, né? Claro. Assim, e essa relação como era? A coordenação era eu, Kelson, Kleber, Helena, aquela outra menina que era assistente social, Maria Eli, que era assistente social, e tinha duas moças da comunidade, que também eram da coordenação. E tinha o pessoal das diversas equipes, né? Da SEAB, tinha umas 2 ou 3 equipes da SEAB, tinha a turma do prédio do Cantagalo, a turma do prédio do Pavãozinho, tinha o pessoal das casas do Pavãozinho, o pessoal das casas do Cantagalo, tinha, enfim, quer dizer, eram vários grupos, todo mundo trabalhava ali, tinha mesas de reunião, tinha pelo menos umas 4 mesas grandes, todo mundo tinha lugares para trabalhar, era uma casa grande, né? Um lugar grande. Então tinha assim, sei lá, na parte de cima devia ter pelo menos uns 5 quartos, né? E todo mundo, fora as varandas, entendeu? A gente ocupou tudo. Como foi a questão da regularização fundiária?
regulação fundiária, né? O Luiz Alberto, eu acho que pode ter falado disso. A gente tem os métodos de trabalho, né, cara? Entre os métodos de trabalho, a gente trabalha com levantamentos de todo um tipo, né, cara, antes de começar a trabalhar. Né? Esse levantamento, isso é uma concepção que nasceu assim, né? O projeto de urbanização de favela nasceu assim. Né? Ele foi forte porque ele era muito completo, né? Muito completo. As pessoas técnicos, que muitos deles eram técnicos, tinham dúvidas, sempre muito duvidosos e tal. Os brisolistas resolviam as dúvidas dele pela questão ideológica, né? Outros que resolviam as dúvidas pela seriedade que estava se fazendo. Ele não, assim, não sei o que vai acontecer depois, mas o que nós estamos fazendo aqui vai funcionar, né? Então esse pessoal, então isso era assim. Então a questão de cada família um lote ou da titulação, regulação fundiária, entrou para mim dessa maneira. Então só não pode dar errado. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, um terreno era do governo do Estado, outro era da União. Então, por isso da base fundiária estava resolvido. Então, como é que a gente vai fazer? Aí a minha proposta concreta foi essa, que não foi aceita originalmente. Né? Não foi aceita no escalão técnico. Né? Quando o negócio começou a dar problema, que deu uma parada geral em tudo, opa, peraí, aí que ele falou, bom, acho que o Sá tinha razão, que aquela história, os caras começaram a dar lote, a titular lote. Eu falei, vocês estão malucos, não deu outra coisa. Titularam lote, registraram os lotes, planta de abacuá. Resultado, com 6 meses já tinha alterado tudo. Deus é tudo. Já tinha alterado uns 40 lotes. Claro. Então eu disse, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo rua, eu estou fazendo quadra. Então o que eu tenho certeza é que a quadra. Ou seja, eu tenho certeza que eu tenho aqui uma área privada que a partir daqui é pública. Né? Então, se o cara mora ali, ele pode morar num apartamento, numa casa desse tamanho, o que ele quer? Ele quer reconhecimento da posse dele. Nem da benfeitoria ele quer estar, porque a lei é você tirar uma fotografia, né, e der entrada amanhã na Defensoria Pública, a Defensoria Pública protege a benfeitoria dele, ele não precisa pedir nada. Né? Porque a lei é assim. Então, mas ele precisa, o solo, ele precisa, a posse ele precisa, porque, né? Como é que é? Quem vai provar a posse? Né? Como é que eu vou medir? Eu preciso da planta. Então, se ele tiver uma comprovação de que ele está ali, naquela benfeitoria, naquele lugar, ele consegue ficar ali. Ele consegue ter a garantia de posse ali. Então, se eu der para ele uma fração ideal da quadra, ele aceita. E mesmo que não seja, mesmo que não se configure a mesma coisa daqui a 6 meses, 1 ano, mas ele vai ter ali a garantia de posse com aquela fração ideal. Essa é a proposta que eu sempre defendi. Só que aconteceu que aí os caras começaram a vir mandar os projetos para nós alterarmos as plantas para registrar a modificação. Digo, isso eu não vou fazer. Não vou fazer, meu cara, porque isso não vai acabar. Ou vocês mudam isso rápido, ou então nós vamos ficar o resto da vida trabalhando aqui. Tem um setor só para fazer modificação de PAL, do pavãozinho, porque a cada mês o cara vai vender aquele pedacinho para fulano e vai ficar pedindo para a gente registrar aquela compra. Imagina que loucura. Já pensou se você se soube isso incidir TBI, não sei o quê? Pô, isso é maluco. Então teve esse erro, que a meu ver foi um erro ideológico de origem, né? que
firmou muito na questão da figura da solução e não no objetivo que o indivíduo tinha, que a forma de solução tinha que ser a mais apropriada ao instrumental, à estrutura jurídica, e não a uma ideia de lote, ou uma ideia de individualização da propriedade. Foi um erro, deu errado, né? E o Leo teve que refazer e fazer com uma fração ideal. Porque, entendeu? É possível isso, cara, porque você não tem ideia desse dinamismo. O cara compra o lote do outro, entendeu? E aí o cara quer que passe por nome dele, só que o cara ficou com um pedaço do lote, ele comprou a metade. E isso é uma loucura, não existe serviço público capaz de ficar atrás, né, resolvendo essas mudançazinhas, entende? Que a rigor não tem demanda social para que seja. Entendeu? Então, a regulação fundiária, eu acho que o problema dela foi a forma de fazê-la uma forma muito complicada para... Então, quer dizer, o projeto, eu trouxe uns documentos para vocês, né, que eu acho que vocês poderiam tirar cópia e depois me devolver, que falam sobre os diversos projetos. O que é importante dizer é que nessa época a gente estava pioneiro, né, começando a fazer, né? Então, todas essas soluções passaram a ser soluções universais. E por quê? Porque nós fomos os pioneiros, nós fizemos, né? O Favela Bairro adotou várias dessas. Mas o que acontece? E aí eu acho que é a questão que eu coloco nesse momento, né? Não voltamos à situação original, quer dizer, novamente, está provado, né, como queríamos demonstrar, né? A física tem uma expressão chamada CQD, né? Quer dizer, como queria se demonstrar. 10 anos no mínimo, meu irmão. O que acontece? Os caras criaram lá o tal do pouso, né? Que na verdade era a administração urbanística da favela, né? Que é importantíssima para você conseguir viabilizar a possível urbanização da favela, né? Não é que tem uma diferença entre você fazer obras de melhoria de infraestrutura na favela. Isso é uma coisa, que é o que nós fizemos. Outra coisa é urbanizar a favela. Ninguém urbanizou favela alguma. Nós fizemos melhorias de infraestrutura e até acho que a gente, em lugares mais, outros menos, a gente colocou um pouco de regra nas coisas, um pouco de respeito pela racionalidade técnica, né, que antes não devia ter nenhuma ou tinha muito pouca. Porém, urbanizar é transformar aquele espaço em espaço regrado, de respeito a... Né, e tínhamos todo o potencial para fazer isso. Tanto no Pavãozinho quanto no Santa Marta, a gente tinha a gente fez tanto por eles, né, tinha feito em termos do tempo que ficamos lá, que nós estávamos, os caras eram nossos, né? Eram nossos. Então nós tínhamos possibilidade de, a partir desse nosso saldo, enorme saldo de credibilidade, trabalhar as questões das concessões que eles... Não pode mais fazer qualquer coisa não, meu irmão. Mas ó, você vai poder fazer 2 andares aqui, você tem um, pode fazer 2. Né? Você vai... Mas não pode fazer mais do que 2, porque tem a rede de esgoto, tem a rede de água, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você criar condomínios horizontais, várias outras formas que estavam sendo discutidas na época, né? Regras, né? As regras que depois o tal do Pozo veio a discutir.
Né? Mas o que acontece? Você não pode criar um pouso hoje, por exemplo, na Rocinha. Os caras olham para você e vão rir, meu amigo. Tudo foi feito sem perguntar nada para ninguém. E você não tinha. O que nós tínhamos de capital, de confiança, de respaldo, nos daria, não talvez para deixar a urbanizar essa coisa, não, mas ter um grande passo no sentido da urbanidade, das regras, né? Porque senão não dá. Quer dizer, o que aconteceu? 2 anos e meio, nós fomos expulsos, um pontapé no traseiro do Pavãozinho. Eu sempre trabalhei como funcionário da SEAB. Entretanto, eu fui mandado embora. Por quê? Porque eu era do governo anterior. Eu representava o projeto anterior. E aí, meu amigo, assim, não há possibilidade de se fazer o que a gente quer fazer. Quer dizer, então vamos desistir dessa ideia. Não vamos, porque se você começa a dizer isso, você começa a defender isso, e você começa a defender miliciano. Agora tem um personagem em favela que é muito curioso, que é o investidor. Não sei se vocês já ouviram falar nesse personagem, né? É o investidor, que é um cara que não sabe, ninguém viu, não sei, sabe o que ele está lavando, né? O que ele está cozinhando, né? Ninguém sabe aí, mas certamente está lavando alguma coisa, né? E o cara está fazendo uma obra, quer ter um investidor, quer fazer um investimento, construir um prédio para alugar. É isso. O cara está, na verdade, se aproveitando da questão social, né? Se aproveitando das dificuldades de segurança, etc. e tal, para ocupar uma área sem pagar nada, né? Sem pagar licenças, né, tal, e com o mercado cativo, porque nós estamos dizendo que está tudo bem com isso. Perfeitamente. Só que esse mercado cativo é uma obra de péssima qualidade, conheço algumas, que nem ralo tem. Ralo, o cara fez a construção, esqueceu que tinha que ter um ralo, né? Então ele fez aquela laje, né? Então todos os lugares molhados da coisa são lavados, e você tem que passar o rodo até sair nessa área de serviço, lá num buraquinho que ele fez lá, porque não tem ralo. Isso é só para você ter uma ideia do nível de qualidade da construção que o cara faz para alugar na favela. Só que, se você vê lá, por exemplo, em Santa Teresa, tem um quarto e sala na Glória sendo alugado por R$ 1.200, R$ 1.500, se você sair ali da rua Cândido Mendes e for para a rua Santo Amaro, você vê ali um kitnet sendo alugado por 1.200, desse que não tem ralo. E o cara não paga IPTU, não paga conta de água, não paga conta de luz, é gato daqui, gato dali. Então, na verdade, o que acontece? Nós estamos legitimando, a partir de uma quimera, de uma imagem que foi feita, né, e que nós não soubemos, na verdade, administrar, que era a urbanização de favelas, e nós estamos deixando que gente escondida atrás da questão social, porque o povo não está aumentando, a população do Rio de Janeiro aumentou 1,5% em 10 anos. Né? Mas ela está migrando para a favela, e segundo nós estamos averiguando, esses migrantes, a grande maioria é gente que está indo para casas alugadas, casas construídas por investidores. Então a questão social, ela já está relativizada. Vamos estudar isso melhor, porque nós podemos estar apoiando o desenvolvimento do mercado imobiliário da milícia. Então vamos entender melhor isso, porque estamos aqui discutindo o que foi nos anos 80. Nos anos 80 pode ter sido tudo isso aí, mas certamente isso não foi. Então nós vamos emprestar nossa dignidade para essa picaretagem,
Quer dizer, o cara está querendo fugir das regras necessárias para urbanísticas, ambientais, o cara está cortando árvore de qualquer lugar. Os caras estão fugindo das regras ambientais, da regra de saneamento, de aprovar uma drenagem bem feita, tal, porque ele está na área social, respeitando que está na favela, que está... Cuidado, tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode estar... E concretamente o que acontece é o seguinte, eu falei para você, teve 3 projetos de urbanização do Pavãozinho, depois do nosso. E o nosso fez esgoto, água, acesso, habitação. Criamos 3 ou 4 equipes de construção no morro, lixoduto, reflorestamento. Quer dizer, fizemos uma coisa ampla, certo? Modificamos a cara do morro. O morro já não tinha um barraco de madeira, tinha 15% de barraco de madeira. Saímos de lá, não tinha mais nenhum barraco de madeira. Foi assim, um banho de loja geral, que o Favela Bairro não conseguiu em 10 anos. Favela Bairro não conseguiu em 10 anos. O que aconteceu no Pavãozinho, no Cantagalo, em 2 anos e meio, projetos do Favela Bairro não conseguiram em 10 anos. A transformação que aconteceu. E parte foi porque a gente conseguiu transportar material, porque tinha um elevador. Entendeu? Tem uma série de coisas, porque é racionalidade. Você faz os caminhos, faz o elevador, faz o saneamento, faz as equipes. Resultado, em 2, 3 anos você não tem um barraco de madeira, 30% com casa nova, entendeu? Isso era o quê? Para gente que estava construindo para se ter juntado dinheiro, tal, para fundo da família, e a gente conviveu com isso. Isto não é mais assim, certo? Isso já é, no mínimo, mesclado, né? De um lado, tem das duas coisas, assim, tipo um meio a meio e tal. Mas o que está acontecendo é que tem certas áreas que são, sim, as áreas da Zona Sul, as áreas mais valorizadas, que correspondem, evidentemente, às áreas que têm as florestas. E é por isso que hoje a Lapa, a Glória, o centro, o centro Catete, estava cheio de água só com aquela pancada. Porque assim vai piorar e piorar muito. Porque os caras estão cortando todas as árvores. E a água tem uma coisa, se o rio está ali, a água vai para ali. Pode ser lá na Cachaprel, porque ela vai vir e vai acabar ali. Então ela vai vir, vai somar e tal, só que a floresta, as árvores, e os caras estão impermeabilizando e querem continuar. E hoje em dia, quem mais impermeabiliza o movimento no Rio de Janeiro chama-se milícia. Milícia começou a fazer administração urbanística, agora está fazendo administração imobiliária. Antes ela pegava o que existia e fazia a administração daquilo, ou seja, aqui quem manda sou eu, compro o meu gás, uso o meu transporte. Agora não. Os caras estão criando uma favela para chamar de sua. Né? Estão criando novas áreas, né? Que eles chamam de novos desenvolvimentos e tal, aonde eles estão criando mais do que a regra urbanística, estão criando a regra imobiliária. Então isso está acontecendo ao arrepio, e isso tem que ser identificado como uma situação diferente. Não é a situação da necessidade social em que nós vamos atuar como arquitetos para tentar urbanizar. E não confundir a urbanização efetiva, que já aconteceu infelizmente, só nas situações em que houve mudança de tipologia, né, que foi as que eu citei aqui, ou seja, tiramos aquelas ruas e colocamos ruas em xadrez, lotes retangulares, casas e tal. Essa já teve aquela também ali
ali da beira da Bahia, que tem um nome, um nome da Marinha, Marcílio Dias. Marcílio Dias também é uma situação assim. Na Maré teve algumas situações, né, que se tornaram urbanização, mas na verdade é uma urbanização que marcadamente é construção de conjunto, né, e remoção e tal, quer dizer, é uma transposição, quer dizer, não chega a ser, né, verdadeiramente uma urbanização, né, mas pode se considerar de diversos tipos, né. A Maré teve várias experiências, né, de urbanização de favela, que na verdade foi eliminação da favela para recolocação nas imediações, né? Então, pode-se considerar também que sejam favelas que tenham se transformado em pequenos conjuntos habitacionais, ou em pequenos condomínios, ou em pequenas... Enfim, a Maré tem alguns casos, tá? Enfim, eu até queria terminar, porque acho que eu já disse muito, queria dizer que a gente precisa discutir isso, entendeu? Hoje, e Denise sabe disso, o que eu estou dizendo aqui é horrorizar o IAB. Horrorizar. Se eu disser que Favela Bairro não urbanizou nenhuma favela, o pessoal do IAB não vai entender nada do que eu estou falando. Mas eu vou dizer assim, vocês urbanizaram o Vidigal, não foi? Sabe quantos projetos de urbanização teve depois do Favela Bairro do Vidigal? Teve um, que eu vi lá no governo do estado, um pedido de recursos para a urbanização do Vidigal. O que é isso? É o cara fazer lá um obrinho no Vidigal para contemplar algum amigo com o nome de urbanização do Vidigal. Assim como a Rocinha já deve ter tido pelo menos uns 8 a 10 projetos de urbanização da Rocinha. Eu participei de um. A SEAB fez uma urbanização numa parte importante lá, exatamente simultaneamente com a canalização em concreto daquele canal. Fizemos juntos, SEDAI, Prefeitura e SEAB. Que eu fiz o esgotamento, fiz drenagem, e eles fizeram um canal e tal. Quer dizer, isso foi um projeto de urbanização, mas depois daquele já teve uma meia dúzia, entende? E isso não vai parar, entendeu? Porque essa urbanização nunca vai, de fato, se configurar como uma cidade ou um bairro organizado racionalmente. Você vai organizar um pedaço e o processo de expansão vai se dar desordenadamente, seja pela iniciativa do pessoal da milícia, seja iniciativa do pessoal do tráfico, por exemplo, também está muito interessado nisso, entendeu? Porque está dando dinheiro para todo mundo, porque não vai dar dinheiro para mim. E tem o pessoal da Associação de Moradores, que também tem outra forma de fazer. Abre uma via, né? E vende aqueles lotes ali. A Associação de Moradores faz assim, quer dizer, uma associação picareta, né? O tráfico está fazendo uma coisa assim, está chegando nas encostas, corta as árvores, faz as fundações e vende por 15 mil. Porque depois vai chegar o governo lá, porque alguém vai pressionar e vai conseguir o 10º projeto de urbanização daquele lugar, entendeu? Então, concluindo isso, temos que hoje reavaliar, né, o ânimo que nós tínhamos nos anos 80, as conquistas que significaram Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Santa Marta, seja dos anos 80, seja o que veio depois, a conquista que foi a Maré, a conquista que foi Marcílio Dias, essa conquista, essas conquistas, esse jeito de pensar, essa identidade social que nós tratamos, ela já não é a mesma hoje, né? E o resultado dos projetos Favela Bairro e esse outro que veio depois, Morar Carioca, todos do mesmo tipo, eles não têm a repercussão que as pessoas já entendiam que tivesse, né?
a repercussão mais forte foi o surgimento do interesse do chamado investidor, né? E aí entre todo tipo de investidor, né? Todos eles, os que lavam, os que cozinham, os que passam, né? Os que tricotam, chuleiam e tal, todos os investidores estão caminhando para isso, exploração de mercado imobiliário de favela, né? Gasta-se pouco e ganha-se muito, né? Então a gente está destruindo a cidade, em muitos casos, né? Por conta desse equívoco que a gente ainda não sabe como sair. Muito bom. Isso.